Fala pessoal, Dante aqui, e hoje eu tô com um vídeo que eu tô devendo pra vocês faz um tempo já, que é o comparativo de câmeras do Note 10 Plus, meu antigo aparelho, com o Galaxy S21, meu atual. E tem algumas diferenças bem importantes que eu quero mostrar pra vocês nesse comparativo. Esse vídeo demorou um pouco porque enquanto eu fazia as fotos pro vídeo, chegaram atualizações importantes, tanto no Note 10 Plus quanto no S21. O Note 10 Plus chegou ao One UI 3.1, com alguns aprimoramentos de câmera, e aqui no S21 teve uma atualização de segurança, com alguns aprimoramentos de câmera. E aí eu tive que refazer alguns testes para ter certeza que não ia influenciar no resultado. Aqui no Note 10 Plus, duas coisas que eu percebi que mudaram realmente foram o modo de foco dinâmico, que agora chama retrato, assim como na linha S21, e também nas fotos noturnas, deixa eu chegar aqui perto, essa animaçãozinha aqui não tinha vindo ainda para o Note 10 Plus, e agora chegou. Eu acho que é uma animação mais interessante na hora de fazer a foto noturna, porque você tem uma noção melhor de quanto tempo você tem que segurar ali paradinho. Já aqui no S21 não teve nenhuma mudança específica quanto à interface do aplicativo, mas eu percebi uma grande diferença nas fotos com zoom e no modo noturno, que ele estava decepcionando até então. E eu vou mostrar isso bem claro nas comparações para vocês. Eu dei preferência para fazer o comparativo com fotos, eu acho que dava para ver melhor as diferenças entre os dois, mas vale dizer que quanto a vídeos, o S21 ainda tem a capacidade de gravar em até 8K, né? O que é interessante, às vezes você quer fazer um crop na filmagem, mas ali para uma situação mais específica. No Note 10 Plus a gente vai até 4K 60. E só para a gente relembrar aqui as câmeras, né? No Note 10 Plus a gente tem a Ultra Wide com 16 megapixels, a câmera principal com 12, com aquela abertura variável, né? Que vai ali de f1.5 até f2.4, né? Ele varia ali entre as duas, dependendo do cenário. E aí uma lente telefoto, também de 12 megapixels, com 2 vezes de zoom ótico, que é bem interessante também. Aqui no S21 é uma situação um pouco diferente. A gente tem a Ultra Wide com 12 megapixels, a câmera principal com 12 megapixels, e aí a gente tem uma outra câmera que era para ser o equivalente da telefoto, né? Que eles dizem em 3 vezes de zoom, mas aí tem uma pegadinha. Essa outra câmera tem um sensor de 64 megapixels e ela por si só já é uma câmera que tem uma lente que é como se fosse um pouco mais de uma vez, né? Não chega a 2 vezes, longe disso. E aí, de forma híbrida, né, ela junta essa magnificação ali pequena com os 64 megapixels e faz um zoom de 3 vezes híbrido. E isso permite que ele chegue ali até 30 vezes de zoom no final das contas. E aí a questão é quanta qualidade que ele consegue manter até essas 30 vezes de zoom, que é o que a gente analisou aí no comparativo também. Então basicamente é isso. Também fiz um comparativo das câmeras frontais, mas ali é um negócio que a gente não vai se aprofundar tanto. A curiosidade é saber mesmo as câmeras traseiras, o quanto elas evoluíram ou se evoluíram nessas gerações aí que passaram. Sem mais enrolação, vamos direto para o comparativo então, e aí depois a gente volta aqui para concluir o assunto. Bom pessoal, começando o comparativo então com uma imagem bem simples, mas que eu escolhi para retratar uma diferença que existe entre os dois que eu achei interessante. Lembrando que essa fotos são no modo totalmente automático, então nesse caso não usei o modo retrato, foi no totalmente automático, só apontei para a flor e bati a foto, para não deixar aí nenhuma dúvida para vocês. Mas então o que eu queria ressaltar, se a gente observar as duas fotos lado a lado, a gente já percebe uma diferença ali no balanço de branco, o S21 aqui na esquerda um pouco mais frio, o Note 10 Plus um pouco mais quente, não dá para dizer exatamente qual que acertou mais nesse caso, mas de primeira vista eu prefiro um pouco mais a cor do S21. De qualquer forma, a principal diferença que a gente está notando aqui é o fundo da imagem bem desfocado no S21 e um pouco menos desfocado no Note 10 Plus. Isso tem a ver com o sensor também e também com as aberturas. O que acontece? No Note 10 Plus a gente tem a abertura variável de f1.5 até f2.4 e ele escolhe ali automaticamente qual que é melhor usar. Geralmente em fotos durante o dia mais claras ele prefere usar o 2.4 e aí a gente vai ter uma abertura que não vai causar tanto desfoque no fundo. Já com f1.5 a gente já ia ter um desfoque mais legal. De qualquer forma, no S21 a gente tem um desfoque f1.8. Desfoque não, abertura, né? f1.8, que causa ali um desfoque razoável no fundo, contribui para esse efeito, né? Mas eu acho que não é só isso, é também o sensor que faz essa diferença, porque a gente realmente tem um fundo aqui bem destacado do primeiro plano, né? Então eu acho que traz um efeito bacana para a foto, mas também causa alguns problemas, como se a gente reparar nas bordas aqui da flor,
ela já tá desfocando, tá até causando aqui esse efeito meio esquisito nas beiradas da flor, porque ele não tá conseguindo manter toda a flor em foco, porque acaba ficando raso demais esse campo de foco do primeiro plano. Então, não sei, é difícil dizer. Eu, de forma geral, prefiro a foto do S21, mas se a gente der um zoom ali na flor, pode até perceber algumas coisas meio esquisitas. Mas me digam o que vocês acham. Nesse caso, eu vou dar o ponto pro S21, porque eu acho que ficou uma foto mais agradável ali da flor, mas o Note 10 Plus também saiu muito bem. Agora, partindo para uma imagem com a câmera ultra-wide, que é um ponto que eu acho que muita gente queria ver, até porque no Note 10 Plus a gente tinha uma ultra-wide de 16 megapixels, que foi a primeira que a Samsung começou a implementar, né, no S10 e no Note 10. E aí no S21, assim como no S20, é um sensor de 12 megapixels. Então parece que eles diminuíram os megapixels, né, e isso prejudicaria a qualidade da imagem. Até porque no Note 10 Plus a gente tinha uma ultra-wide bem competente. Outro ponto que muita gente ficou meio que chateado com alguns updates de software é o HDR. No Note 10 Plus ele aplicava um HDR bem agressivo e agora na linha S21 já é um HDR menos intrusivo na foto. Só que aqui eu vou mostrar para vocês que os dois pontos foram completamente, ganhos aí pelo S21, porque se a gente pegar em questão de detalhes, olha como o S21 puxa bem mais texturas do que o Note 10 Plus. Esse é um ponto que a gente vai ver durante o restante do comparativo. O Note 10 Plus tem um problema grave com texturas, eu não sei o que acontece. Então a gente vai ver em outras imagens, mas olha só como é mais interessante. Até ali em cima a gente consegue ver mais detalhe no S21. A cor do prédio está diferente, é verdade, mas eu acho que os dois nesse quesito acertaram. Mas olha só, o Note 10 Plus puxa bem as sombras, ele clareia muito as sombras e por isso acaba tirando um pouco o contraste da foto. Enquanto aqui no S21 a gente tem as sombras presentes, não tão totalmente escuras, são sombras que até dá para resgatar na edição, mas que não tem porquê, era assim mesmo, era escuro esse preto, então eu acho que não tem porquê aplicar um HDR tão agressivo quanto aqui no Note 10 Plus e deixar o preto meio lavado, quando na verdade o preto tem que ser preto da forma como ele é. Aqui na árvore a gente pode observar também a diferença no contraste. A árvore está bem mais viva no Note 10 Plus, é verdade, mas eu acho que não tem motivo para ela ficar tão clara assim, né, na imagem, porque realmente é algo que foi feito digitalmente pelo processamento do smartphone. Então eu acho que o S21 traz um visual mais agradável com o contraste que ele deixa na imagem, né? Enquanto o Note 10 Plus puxa demais as sombras, tira todo o contraste, não consegue captar tão bem as texturas. A diferença é clara em textura, olha isso, detalhe. Então eu acho que nesse caso não tem muito o que falar. Eu prefiro o S21, vou deixar esse ponto com o S21. E o Note 10 Plus faz um bom trabalho. Eu acho que se eu tirasse essa foto sem ficar comparando um lado a lado com o outro, eu ia estar satisfeito. Mas vendo as diferentes interpretações dos dois aparelhos para essa imagem, né, esse quesito das sombras, do HDR, do contraste, da textura, eu tenho que ficar com o S21. Eu acho que eles fazem um processamento mais inteligente para esse tipo de imagem. Esse é um outro ponto em que o Note 10 Plus tem um resultado que não me agrada tanto. E é uma selfie num sol forte ali, então é uma selfie com aplicação de HDR, que o processamento tem que acontecer na foto, porque senão vai ficar algo muito estourado ou muito escuro. No caso do Note 10 Plus, ele continua fazendo a mesma coisa que a gente viu no comparativo com o iPhone 11, que é muito escuro. Ele me deixa muito escuro, tudo bem, ele preserva bastante detalhe lá atrás, mais do que até o S21, mas ele não equilibra bem o meu rosto, a minha camiseta, com a parte lá de trás. Tudo bem, é um cenário bem complexo ali, realmente, tinha bastante luz, eu tava meio que na sombra, mas apontando para um sol bem forte lá atrás. Só que olha só, ele escurece demais tudo aqui, eu tô totalmente escuro, isso lembrando, é totalmente no modo automático, tá, gente? Enquanto aqui, olha só a diferença na minha máscara, que loucura, impressionante mesmo. Então, o S21 é muito mais equilibrado para selfies. O Note 10 Plus eu acho que acaba pecando no processamento aí dessas selfies, e isso não é só nesse cenário. Lá contra o iPhone 11 a gente viu o mesmo tipo de resultado, só que aqui, óbvio, tá exagerado por ser uma foto numa condição mais extrema. Então, ponto pro Galaxy S21 nesse caso.
Mais um caso, dessa vez eu acho que as duas imagens são bem parecidas, o Note 10 Plus acaba sendo um pouco mais quente do que o S21, mas nada demais. E aqui eu queria mostrar principalmente a questão das texturas que a gente conversou. Se pegar aqui nessa bancada, nada demais, eu acho que os dois estão muito parecidos. Só que se eu der um zoom aqui atrás, olha que diferença, aqui nesse papel de parede cinza, olha, cadê as texturas do Note 10 Plus? Sumiram completamente, enquanto no S21 ele ainda consegue captar. Então é algo que foi interessante de ver, porque no comparativo com o iPhone 11 eu achava que era o Deep Fusion da Apple que fazia essa total diferença quanto a pegar as texturas da imagem. Mas aqui a gente vê que o S21 também traz um processamento muito melhor para as texturas. Então essa diferença é muito gritante e eu queria deixar bem claro para vocês. Só mais um exemplo rápido aqui, a mesma foto nas mesmas condições, apontei e tirei a foto, os dois com as lentes totalmente limpas, os dois com o otimizador de cena ligado. Então vocês veem como o Note 10 Plus acaba pecando em trazer os detalhes, né? Olha aqui, que diferença, né? A gente quase não tem nenhuma textura aqui, fica um negócio totalmente liso, enquanto no S21 muito mais textura. Então isso foi bem engraçado de perceber e um pouco decepcionante, porque eu acho que é o ponto que o Note 10 Plus mais tem pecado nas imagens. Agora nessa foto, imagem de bicho é sempre desafiadora, né? Porque eles se mexem, estão sempre numa posição diferente, até a gente conseguir acertar o foco. É muito difícil. E nesse caso, as duas fotos estão ok, olhando de longe, tem uma diferença ali de novo. O Note 10 Plus está puxando mais a saturação. E uma coisa que eu achei engraçada, olha só quanto detalhe a mais a gente está vendo no Note 10 Plus. Praticamente a mesma coisa que a gente viu lá contra o iPhone 11, o Note 10 Plus pegando bem mais em detalhe no rosto do cachorro naquele caso. E aqui é a mesma coisa. Tudo bem, eu acho que aqui no S21 ele deu uma leve mexida, mas nada que justifique uma diferença tão grande, né? Eu acho que esse é um caso de processamento que ainda não foi implementado no S21, talvez, porque eu acho que eles conseguem dar os mesmos resultados. Essa foto foi tirada antes da atualização, então eu acho que fez uma diferença nesse caso, e nesse caso eu vou deixar o ponto com o Note 10 Plus, que entregou uma imagem mais agradável ali. A foto foi feita na garagem, um ambiente que por si só já é mais escuro, e eu acho que é um cenário até que desafiador, porque a gente tem a garagem escura e essa janela aí com uma certa entrada de luz, então tem que equilibrar ali para a bicicleta poder aparecer. À primeira vista a foto do Note 10 Plus tá bem legal, tá mais clara, parece, né? Mas se a gente começa a dar um zoom aqui, você percebe que existe um tom de verde aqui que o Note 10 Plus aplicou, não sei se porque trouxe um pouco do amarelo ali com o preto e acabou dando essa misturada. Só que o que eu não gosto muito no Note 10 Plus é a quantidade de ruído, olha a diferença aqui. Então ele tá tentando de novo clarear muito o preto sem motivo. Essa é uma foto automática, não tem nada de modo noturno aqui, tá? Só para deixar claro. Olha aqui atrás, quanto ruído aqui no Note 10 Plus, enquanto no S21 ele deixa o preto do jeito que tem que ser, preto mesmo, não tenta trazer detalhes que ele não teria como trazer. Então ele acaba deixando uma imagem um pouco mais agradável, né? No geral, eu acho que o Note 10 Plus acaba forçando demais e aí fica com muito ruído. Eu não gosto muito esse meio tom de verde que ficou ali na parte direita ali do preto, eu acho que não ficou legal. Esse é um outro ponto que eu percebo que o Note 10 Plus sofre mais do que o S21, que são os reflexos. Então eu estava embaixo de uma árvore aí, com o sol entrando através da árvore, né? Isso já é aquele fim de tarde que tá aquele sol bem bonito. E aí o Note 10 Plus sofre com os reflexos, né? Então a imagem acaba ficando toda meio opaca, porque ele não consegue lidar direito com os reflexos, as sombras de novo. Ele tira o contraste, não sei por qual motivo, e traz um resultado aí que eu acho que não tem muito o que falar. O S21 tá mais agradável, né? Em termos de detalhes, tem mais no S21, eu acho que tá mais legal. Apesar daqui tá um pouco estourado aqui em cima, né? A entrada da luz ali não ficou tão legal, mas eu acho que a foto tá mais legal no S21 nesse caso. Eu acho que não tem como dizer o contrário. Essa aqui, então, é uma situação extrema de HDR, né? O sol tá lá em cima diretamente apontado para a câmera e aí eu tentando capturar ali a imagem da igreja. E vendo as duas imagens, elas são muito parecidas, né? Tem pouca coisa que dá para dizer. Mas aí eu fui vendo com mais clareza, dando um zoom aqui, observando as coisas com mais calma. E você percebe que o S21 ainda consegue pegar um pouco mais de informação, é bem pouco, mas ali dentro da igreja, né?
Mas nesse caso, o que me incomodou mesmo é, de novo, a coisa das sombras, do contraste. Olha quanta informação o Note 10 Plus está deixando de deixar mesmo na imagem em relação ao S21. Olha quanto detalhe que tem aqui nessas árvores, né, que a gente não tá vendo no Note 10 Plus. Tá um negócio totalmente sem cor, sem vida e sem detalhe, sem informação. Eu acho que esse é o ponto que diferencia mais o processamento dos dois. Essa sim eu acho que é uma imagem desafiadora, porque é um modo retrato, com o sol lá no fundo e um bicho com pelo escuro ainda, que é mais difícil ainda de capturar. Então eu acho que essa é uma foto que leva realmente ao limite ali toda a parte do pós-processamento. Então aqui, se a gente reparar só no gato, eu já percebo uma grande diferença no pelo aqui no S21. Ele é bem escuro, então é bem complicado mesmo, olha só, a gente mal consegue ver o rosto dele nas duas fotos, mas eu acho que o S21 está fazendo um trabalho mais interessante no pelo dele, principalmente se a gente pegar aqui na cabeça, que acho que é a maior diferença. Já o resto está muito parecido, o desfoque foi muito bem feito pelos dois. No Note 10 Plus, não sei, aqui parece que tem uns errinhos, mas eu acho que não é não. E aqui o sol, o HDR, então nos dois está um pouco estourado, não tem muito milagre, mas eu acho que está condizente com a imagem, não é nada que influenciou na imagem no geral. O desfoque está sendo aplicado tanto no primeiro plano quanto lá no fundo, então isso é bem interessante. Os dois realmente acertaram em focar no gato certinho. E eu acho que só pela questão de ter mais detalhe no pelo, eu acho que fica pro S21 essa imagem, mas os dois muito parecidos. Agora a maior diferença do comparativo, esse é um ponto muito legal da gente falar, que são fotos da Lua. No S21 a gente já consegue tirar fotos da Lua ali no modo automático, então aqui é um exemplo no modo automático. No S21 eu apontei, dei o zoom, ele sabe que é a Lua, ele usa o otimizador de cena, já escurece ali bastante, né, a imagem para poder ver a Lua, porque ela realmente é muito clara. E no Note 10 Plus a gente não tinha nenhum modo assim, então você pode até dar ali o zoom até 10 vezes, mas você vai tirar a foto e vai ficar um clarão, porque ele nem tenta reconhecer a Lua. Só que tem um porém. No Note 10 Plus eu tentei replicar ali mais ou menos usando o modo Pro, então tentei tirar a foto da Lua usando o modo Pro. Aí eu consigo dar 10 vezes de zoom, mas eu acredito que ele usa o sensor principal e não o de 2 vezes de zoom, que já prejudicaria a imagem por si só. E mesmo assim o resultado está longe de ser o que o S21 fez, né? Então é bem impressionante ver o S21 entregando uma imagem assim, parece ser ali quase no nível do S21 Ultra, né? Para quem já viu aí no comparativo com o S21 Ultra, eu vou trazer esse mesmo comparativo, mas aí que entra um segredinho do Galaxy S21 e eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, observem aqui na esquerda, eu gravei a tela de como eu fiz a foto da Lua. Essa que vocês acabaram de ver, então tô dando zoom ali, modo totalmente automático, vou dando zoom, chegando cada vez mais perto, é verdade, aí ele já vai, ó, o otimizador de cena entrou ali em cima, ele fez tudo isso sozinho, agora eu tô só tentando acertar o foco, vocês veem que ele fica oscilando ali no foco, beleza, ó lá que legal, já tá uma imagem legal ali no Viewfinder, né? Mas olha só, quando a gente clica rapidinho para visualizar a imagem, a gente pega o processamento dela acontecendo e bum, olha aí o que aconteceu. Ele fez quase que uma sobreposição ali, olha a diferença entre as duas fotos. Então, em uma, eu acertei o foco certinho e ele fez uma otimização ali no pós-processamento que deixou a foto maravilhosa. A outra, ele já não pegou muito bem a Lua, então ele já não conseguiu fazer um pós-processamento muito legal. Então, essa imagem aqui, eu não acho, tá, que é uma foto falsa da Lua, eu não acho que eles colocam uma camada ali em cima e pronto, porque isso ia pedir muita coisa de AI, eles iam ter que fazer um negócio super complexo, simplesmente não ia valer a pena. Até porque se você tirar uma foto da Lua minguante, ele também vai fazer o mesmo pós-processamento e vai te dar uma Lua minguante com esse mesmo tipo de qualidade. Então imagina o trabalho de desenvolver um software só para ficar fazendo sobreposição da Lua em todas as possíveis posições que ela tá, entendeu? Então, não acho que seja simplesmente isso, mas é um pós-processamento ali meio espertinho, né? Eles com certeza fazem alguma coisa ali, eles fizeram algo bem pensado nas fotos da Lua, para realmente te dar um resultado assim. Então eu acho que não é uma foto falsa, mas tem uma mistura ali, eles acabam adicionando alguma informação para poder te dar um resultado
mais preciso da Lua, né? Com menos ruído, enfim. Sei lá, interessante, eu acho que é uma foto, vocês podem ver que a Lua está exatamente na mesma posição aqui no Note 10 Plus, mas não tem detalhe nenhum, né? Então só queria mostrar para vocês essa imagem da Lua, eu acho que é bem interessante, eu fico muito feliz de poder ver uma Lua cheia, apontar meu celular, bater a foto e ter ela comigo, do que antes, né, que a gente simplesmente apontava e ficava com esse resultado aqui, que é muito ruim, né? Então é isso, apesar de não ser uma foto com a melhor qualidade, óbvio, ela também tem seus defeitos, e de não ser uma foto 100% direto da câmera, né, acontece um pós-processamento importante ali, eu acho que é bem interessante, eu acho que é super válido ter pelo menos essa opção nos novos smartphones. Essa é uma outra imagem que estava me deixando maluco antes do update do S21. Os modos noturnos não estavam funcionando do jeito que eu esperava, então aqui é uma foto com modo noturno, tava ali bem de noite mesmo. Olha só, o Note 10 Plus não é uma imagem perfeita, né? Tem bastante ruído aqui em cima, não tem tanto detalhe, mas acho que cumpre seu papel, clareou bem ali a imagem e trouxe mais informação. Aqui tem os telhados, ó, dá pra ver bem. E no S21 tá uma desgraça, olha só quanto ruído aqui em cima, nenhum detalhe nos prédios, horrível, horrível mesmo. Aqui a gente não vê o telhado da casa, também horrível. Eu não sei o que estava acontecendo aqui com o S21, mas eu estava bem decepcionado. Então aqui, muito melhor no Note 10 Plus. Só que aí vieram os updates e eu estava com um vídeo quase pronto para ser feito. E aí eu tive que refazer os cenários que estavam muito discrepantes e onde eu estava percebendo diferenças com os updates. E aí aqui é uma foto com modo noturno nos dois, já após os updates. E olha a diferença, já está muito mais próximo uma imagem da outra. Os telhadinhos aqui, olha só. Eu acho que o S21 até fez um trabalho um pouco melhor nos telhados aqui do que no Note 10 Plus, que tava aquela diferença absurda, né? E a árvore aqui também já não tá aquela bagunça que tava na outra imagem. Eu acho que tá tudo muito parecido aqui entre os dois, tá? Uma diferença aqui, ó, no Note 10 Plus tá mais suavizado, enquanto no S21 ainda tem até um pouco de ruído, mas tá com mais detalhes, assim, dá pra dizer. Não sei, aqui eu não consigo dizer qual que se saiu melhor, tem pontos favoráveis para um e tem pontos favoráveis para outros, mas a questão é que agora o S21 pelo menos está entregando imagens condizentes com o modo noturno, porque aquela lá que eu mostrei para vocês estava sem condições, né? Tava horrorosa. Agora onde eu vi uma diferença gritante é nessa mesma imagem sem modo noturno, então a imagem totalmente no modo automático ali, apontei e bati. E olha que horror que saiu essa foto no Note 10 Plus. A foto tá totalmente cheia de ruído. Tudo muito sem nitidez, tá terrível mesmo. Tem um tom de verde esquisito aí na imagem. As casas aqui totalmente misturadas uma na outra, não tem muita separação. Enquanto no S21 a gente tem uma imagem que tá escura também, é claro. Mas o ruído tá muito mais controlado. Olha a diferença de ruído. Olha isso, gente. É muito grande a diferença. Eu acho que o Note 10 Plus, eu não sei dizer porquê, mesmo com a abertura f1.5, ele não lida bem com baixa luz e não lida bem com texturas. É muito engraçado ver isso acontecendo, mas é o que está acontecendo com o Note 10 Plus. Ele é assim, e só agora, lado a lado com o S21, que eu pude realmente perceber essas diferenças. Então aqui não tem nem o que dizer, o S21 faz um trabalho bem melhor. Por último, eu quero mostrar as capacidades de zoom na forma mais prática possível e mostrar as diferenças para vocês. Então, começando aqui com uma foto das duas ultra-wides. Então, a gente quer chegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Se a gente vê aqui o pós-processamento do S21 já está bem mais interessante, né? Tudo bem que são detalhes artificiais, mas que ele está preservando ali enquanto o Note 10 Plus. Eu garanto para vocês que eu não tremi, tá? Eu tirei essas fotos várias vezes. Já tá meio borradão aqui. Não tá muito legal, mas no geral as duas fotos são muito similares. Só que se a gente partir aqui para a imagem de uma vez, então com a câmera principal, as coisas são parecidas, não tem muita diferença. Eu acho que as duas fizeram um bom trabalho nesse caso, não tem muito o que falar. Mas eu quero mostrar para vocês a diferença se a gente usar o modo de 64 megapixels no Galaxy S21, porque aqui é uma imagem de 12, que ele transforma o 64 em 12, e querendo ou não a gente perde informação, não tem o que falar. Mas a gente pode fazer uma de 64, que é essa aqui, que também vai trazer um resultado muito legal.
Não recomendo sair tirando todas as fotos com 64 megapixels, até porque é uma foto que ela demora um pouco mais para ser batida, ela ocupa muito espaço e ela não tem o mesmo nível de pós-processamento da imagem de 12, então ele perde ali em algumas coisas, o HDR não é tão bom, mas olha só que legal, vou dar um zoom aqui do Note 10 Plus, imagem normal, olha só, parece razoável, né, pela distância que eu tô ali do objeto. Agora eu vou dar uma na de 64 aqui, do S21, olha que diferença maluca, gente. Então, os 64 megapixels são demais para você poder manter ali esse detalhe, né, poder cropar a foto, você pode fazer um crop bem maior dessa foto e usar ela com a mesma qualidade que você faria de uma foto normal aqui, então isso é muito legal. Isso que permite ali o S21 ter esse zoom aí de até 30 vezes, porque você consegue explorar esse crop aí da imagem de 64 megapixels e conseguir um resultado até que interessante. Se a gente for dando um zoom aqui na vista, ó, na paisagem, a gente quase que já consegue ler aqui o texto e ver melhor, né, o que está lá no fundo. Agora aqui é um zoom de 3 vezes, que seria já um zoom meio que híbrido aqui no S21, e aqui no Note 10 Plus também, eles não chamam de zoom híbrido, mas ele tem o zoom ótico de 2 vezes, e aí digitalmente indo até 3 vezes, né? Eu fiz isso para a gente ter a imagem mais ou menos do mesmo ângulo. Não vejo tanta diferença, como eu falei para vocês antes do update, o S21 não estava entregando muita coisa, em termos de zoom eu não me surpreendi, estava meio bolado com isso, então a imagem muito parecida nos dois, tá? Eu não vejo grandes diferenças aqui. Já em 10 vezes existe uma pequena diferença, eu esperava uma diferença maior, mas existe. Olha só, a gente tem um pouco mais, tem até um pássaro aqui no Note 10 Plus, aqui tem um helicóptero, ó, que legal, porque ali é o campo de Marte, aqui em São Paulo, para quem não conhece, e então a gente tem uma qualidade, não sei, não é muito legal nos dois, né? Não é legal nos dois, mas a gente vê sim que o S21 sai um pouco na frente, mas eu esperava mais. E essa é a grande questão, que eles melhoraram um pouco depois do update, eu vou mostrar isso para vocês. E aí, só para vocês verem, esse aqui seria o zoom de 30 vezes direto da câmera do S21. Como vocês podem ver, vou dar um zoom equivalente aqui na foto do Note 10 Plus. Meu, não tem muita diferença, eles só pegam e dão um zoom digital no máximo que eles querem ali e falam para você que é 30 vezes. Então, realmente, né, não é que só porque é 30 vezes quer dizer que vai ser muito melhor. Mas tá bom, isso melhorou um pouco depois do update, eu vou mostrar para vocês agora. Não é o mesmo dia, tá? São dias diferentes, então lógico, a iluminação aqui é diferente, eu não fiz essas fotos com o Note 10 Plus, mas aqui já é após o update. E olha só, a imagem de 3 vezes de zoom, já dá pra ver que tá muito mais interessante, tá? Deixa eu pegar aqui a do Note 10 Plus, com 3 vezes de zoom, então, mesma imagem aqui, só pra vocês terem uma ideia, eu já acho que tá bem mais legal. Lógico, a luz ali tá bem diferente, então temos que considerar isso, mas eu acho que o S21 já tá com um resultado mais equilibrado. Agora vamos na de 10 vezes, olha só. Com certeza a visibilidade do dia faz uma diferença, mas é só a gente olhar aqui, ó, que tá bem mais perto. Olha a diferença nessa placa. Então aqui sim eu tô vendo a diferença que eu esperava desse zoom do S21. E aí aqui seria o zoom já de 30 vezes, que eu acho que é legal pela praticidade de você conseguir dar o zoom lá diretamente de 30 vezes e chegar onde você quiser. Você não precisa nem bater a foto, você já está visualizando ali pelo menos isso. Mas continua sendo uma imagem bem esquisita, né? A gente vai ver isso na comparação com o S21 Ultra, que tem uma capacidade de zoom absurda, que vai ser muito legal, mas eu queria mostrar para vocês aqui. Para vocês não reclamarem que eu fui injusto, não fiz o comparativo de zoom no mesmo cenário após o update. Então aqui está a imagem com uma vez de zoom, né? Então a foto da câmera principal. E aí a gente vai tentar dar um zoom aqui na caixa d'água e ver a diferença. Isso aqui foi antes do update, eu vou mostrar como tinha ficado para vocês terem uma noção de como estava ruim no S21. Aí, uma foto com 10 vezes de zoom, então a gente está indo no máximo que o Note 10 Plus consegue e indo ali até 10, sendo que o S21 podia ir até 30. E olha que desgraça, e eu tirei essa foto várias vezes, eu não me conformava que o S21 estava entregando um resultado tão ruim. Olha isso, tá tudo borrado, horrível, enquanto aqui no Note 10 Plus não é a melhor foto do mundo, mas ele tá aplicando ali um pós-processamento legal, tá deixando ali um pouco de detalhes, tá uma foto até que razoável. A do S21 tá horrorosa, não consigo nem descrever, não
tem muito ruído, não tem nenhuma nitidez, as cores estão horríveis, parece até que tá desfocada, mas eu garanto pra vocês, eu tirei essa foto várias vezes, limpei as lentes, eu fiz tudo que vocês podem imaginar, não tava rolando. Aí teve o update e esse cenário mudou. Agora sim, 10 vezes de zoom após o update, ambos na One UI 3.1, com os updates de aprimoramento de câmera. E aí, olha só que diferença, o S21 finalmente com um pós-processamento decente nessa foto e que eu considero que ficou melhor sim do que o Note 10 Plus. A diferença que a gente esperava, olha a quantidade de ruído aqui no Note 10 Plus, enquanto aqui no S21 um ruído bem mais controlado, os detalhes aqui no céu estão mais interessantes. Então aí sim a gente teve o que esperava do S21. Eu acho que agora dá para ter essa diferença. Olha só as árvores aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Realmente, agora sim o S21 está fazendo o que a gente esperava dele, que também não é um milagre comparado ao que o S21 Ultra consegue fazer, mas é de acordo com as especificações dele, isso que me interessa. Então tá aí, ó, a prova de que eles consertaram e que a Samsung continua fazendo bons updates de câmera ao longo da vida dos lançamentos deles, né, dos smartphones. Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que essa é a principal diferença que eu queria mostrar para vocês nesse comparativo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu acho que ficou bem claro as diferenças aí entre os dois e a diferença que as atualizações fizeram no caso do S21. No Note 10 Plus teve aquela diferença na interface também, mas eu acho que o processamento continua basicamente o mesmo. Então são aquelas mesmas falhas de texturas e o contraste que eu acho que está faltando um pouco no Note 10 Plus e que a gente percebe mais quando realmente coloca lado a lado com o iPhone 11, foi isso, com o S21 se provou ser a mesma coisa aí. Eu acho que o Note 10 Plus continua tendo uma câmera fantástica, continua num nível altíssimo, mas quando comparado com algumas versões, é que a própria Samsung, né, evolução natural, é natural que a gente espere resultados assim, né, que as linhas novas superem as antigas, e ainda bem que o S21 tem se mostrado ser uma câmera assim mais competente. E que bom que a gente tem o S21 Ultra ainda, que aí é mais legal ainda. O comparativo do S21 contra o S21 Ultra vai vir logo depois desse. Então se inscreve aí para você não perder esse comparativo, que vai ter coisa muito legal. Aquelas fotos da lua, aquelas fotos de zoom. Vocês têm que ver o que o S21 Ultra consegue fazer nesses cenários. Me digam então o que vocês acharam nos comentários. Deixem dúvidas aí que eu falo com todo mundo. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Então valeu, tchau!